Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E hoje, precisamente agora, nós estamos inaugurando uma nova série aqui no canal A Bíblia é uma História. Trata-se do perfil. O que é o perfil? Através das informações da Bíblia e das atitudes de determinado personagem, a gente vai aqui contando sua história e tentando traçar um perfil do mesmo, né? Isso, esse é o nosso primeiro episódio dessa série. Se você, eu sei que você vai talvez esquecer, já vai deixando o seu like, achar interessante, já vai compartilhando, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, enfim, e todas aquelas coisas que fortalecem a gente. O nosso personagem de agora é exatamente Josué. Josué, filho de Num, né? Aquele que parece... Josué, filho de Num, parece um nordestino. Toda vez que eu falo o nome dele, eu lembro do pessoal do Nordeste. Josué, filho de Num, vem cá. Enfim, para começar, o nome dele nem era Josué. Na verdade, o nome de batismo de Josué era Oséias. Sim, Oséias, né? Que quer dizer salvo, ou que Jeová salve. Moisés, então, achou que, né, deveria mudar o nome dele e mudou, então, o nome dele para Josué, ou seja, Jeová é a salvação. Assim, Josué e Jesus são nomes que têm o mesmo significado, né? Tanto Josué como Jesus, na verdade, Josué, então, ou melhor, Jesus, então, né, era xará de Josué. Josué e Jesus significam basicamente a mesma coisa. Então, Oséias passou a ser, então, Josué, né? E Josué, além de... Tem história, Josué tem história para contar, né? Talvez um dos personagens... Primeiro, ele já foi escravo no Egito. Ele era daquele tempo. Ele saiu do Egito, estava com o povo de Israel, era escravo do Egito, até que Moisés libertou, né, o povo de Israel, de Moisés e Arão, né? Deus libertou o povo através de Moisés e Arão. E eles estavam lá, veio passeando lá pelo deserto e tal... E logo que eles chegaram assim no deserto, não demoraram muito, assim, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, né? Atravessaram o Mar Vermelho, aí murmuraram por falta de água, aquela coisa toda e tal. E depois teve um milagre da fonte, né? Onde estava essa fonte aqui, eu vou descobrir. Assim, Refidim, exatamente. Chegaram num lugar chamado Refidim. Aí reclamaram que estavam com sede e tal. Por que a gente aqui? Por que não voltou para o Egito e tal? Aí Moisés foi e feriu a rocha e saiu água. Aí o povo murmurou e tal, bebeu a água e tal. E logo depois, né, os amalequitas guerrearam contra ele, né? E Josué, apesar de ser novo, né, apesar de ser um jovem, ele liderou a ofensiva, né? Ou melhor, a defensiva, né? Sobre o ataque lá dos amalequitas, né? Enfim, então Josué, quem liderou o povo, Moisés pediu para que Josué fosse o seu general. Apesar de jovem, ele já tinha aquele ímpeto de líder, né? Ele já era um líder, ele já tinha tendências, né? Já era um militar, né? Ele já queria batalhar e tal. E Moisés sabia disso, né? Então já o elegeu. Então você vai ser o general e vai liderar o nosso exército contra esse ataque. E foi nessa batalha que foi definida pelos braços de Moisés, a batalha de Refidim, né? Quando Moisés mantinha os braços levantados, Israel ganhava. Quando Moisés se cansava e abaixava os braços, Israel perdia. Até que rolaram uma pedra embaixo de Moisés, né, para ele que se sentasse, e os dois anciãos, Arão e Ur, né, seguraram os braços de Moisés levantados para que o povo ganhasse a batalha. Isso era Deus mostrando que eles eram totalmente dependentes deles, porque na verdade, humanamente falando, eles não poderiam ganhar aquela guerra, porque eles eram um povo cananeu já acostumado a batalhas e tal, e eles tinham acabado de sair do Egito, eram escravos até pouco tempo, mal tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, né? Não estavam preparados para uma guerra, mas Deus mostrou para eles que através do seu cuidado e do seu comando eles poderiam vencer qualquer batalha, desde que estivessem ligados, né,
com ele. Então o jovem Josué já era então esse guerreiro, já combateu, tal. E ele subiu, logo mais para frente, um pouco da história, né? Moisés teve que deixar o acampamento, porque Deus pediu para que ele subisse ao monte, né? Para que ele entregasse as tábuas da lei, né? Ao monte Sinai. E Josué subiu com ele, só ele, né? Subiu Moisés e Josué. Os anciãos, Arão, todos os outros ficaram lá embaixo, no pé do monte, e somente Josué subiu junto com Moisés, né? Então já tinha aí um certo prenúncio de que Josué era realmente especial, porque ele foi o único a subir com Moisés pro Monte Sinai. Aí fica claro que ele ficou num trecho um pouco abaixo e Moisés subiu mais ainda para que tivesse lá a sua audiência com Jeová. Mas ele já tinha um certo destaque, né? Enfim, então ele ficou por ali enquanto os anciãos ficaram lá, e aí ocorreu aquela parada do bezerro de ouro, nesse sentido, abandonados, etc, etc. Então eles lá montaram, pressionaram Arão e confeccionaram um bezerro de ouro. Quando Moisés encontrou com Josué que estavam descendo, ele, como estava sempre pronto, ouviu um burburinho e tal, e achou que o povo estava em guerra. Isso está lá em Êxodo 24, né, 13 e 32, né, 17 e 18. Ele achou que o povo estava em guerra, porque ele já estava sempre pronto para a guerra, né? Ele viu aquele tumulto, aquela confusão, aqueles gritos, né, da multidão. Ele achou, o povo está guerreando lá, né? E Moisés disse, não estão guerreando não, ao contrário, isso é uma festa. Então, os cultos pagãos daquela época eram tão selvagens que pareciam que eles estavam em guerra. Então, como eles estavam em um culto pagão adorando o bezerro, Israel começou a gritar e a vociferar como se fossem aqueles povos mesmo pagão. E Josué não estava acostumado com isso, achou que era uma guerra, né? Tá vindo os gritos, aquela coisa toda, gritos assustadores, mas na verdade Israel estava no seu culto pagão, talvez alguns até em êxtase, né? De alguma forma, enfim. Fato é que parecia uma guerra, mas Moisés sabia que não era apenas uma adoração a um Deus estranho. Pois é, então logo que eles chegaram e tal, e o tempo fechou, eles se arrependeram, e né, tudo que você já sabe que aconteceu, né, alguns foram mortos e tal. E Moisés, assim, toda vez que Moisés ia falar com Deus, ele ficava numa tenda separada do arraial, né? A tenda de Moisés nunca era igual, ele montava aquele meio que ao redor do templo, né, do tabernáculo, e a tenda de Moisés era separada. E toda vez que Moisés saía da tenda, o seu rosto era tão reluzente que as pessoas não aguentavam olhar, né? O povo de Israel não conseguiam olhar diretamente para o rosto de Moisés. Eles viravam o rosto devido à luz que saía do rosto, que resplandecia do rosto de Moisés. Então, quando Moisés entrava na tenda, ficava uma nuvem, pairava nessa tenda, né? Mas Josué não sofria esse efeito, né? Ele ficava meio que de guarda. Todas as vezes que Moisés ficava, ele não se apartava. A Bíblia fala que ele não se apartava da tenda de Moisés. Ficava como se espécie de guarda, de ministro ali de Moisés. E ele não sofria o efeito, né, da reluzência do rosto de Moisés. Não, de forma que ele realmente era uma pessoa especial, porque ele não sofria esse efeito, né? É impressionante isso. E ele também era um príncipe de Efraim, né? Por que ele era príncipe? Quando Moisés foi mandar os 12 espias, né, lá para espiar a terra, para olhar e tal, ele escolheu os cabeças de cada tribo, ou seja, os príncipes, né? Ele escolheu pelos cabeças de família e tal, pelos príncipes. Então, o Josué, ele era um dos cabeças, né? Ele era um príncipe de Efraim, e ele foi escolhido como um dos 12, né, que representaria o povo que iriam espiar a terra lá e tal. E aí teve aquela coisa toda, eles espiaram a terra, trouxeram uvas, a terra mana leite e mel, mas todos os 10 espias voltaram de lá totalmente pessimistas, né? Porque eles viram lá, né, os povos guerreiros, grandes, enormes, altos, né, poderosos, né?
com um armamento bélico muito superior ao deles e alguns gigantes, né? Como literalmente falando, né? Eles viam assim, nossa, nós somos como gafanhotos perto dele. Porém, Josué e Caleb não. Eles chegaram muito otimistas. Falaram, olha, a terra é ótima. Tem um pessoal grandão lá, mas Deus está com a gente toma e tal. E eles quase foram apedrejados por isso, por esse otimismo. Eles acharam, os 10 e o resto da tribo acharam uma afronta, né, o que eles estavam dizendo. Não, não é possível que vocês estão falando um negócio desse. Aqueles enormes lá, não é possível, né? Aqueles anaquins, não pode. Aqueles caras enormes, bem armados, guerreiros, não é possível. Mas eles mantiveram suas opiniões firmes, tanto Josué quanto Caleb, e quase foram apedrejados por isso, né? Foram salvos pelo próprio Deus. E os outros 10 espias, né, foram mortos, né? Parece que houve uma praga e eles morreram. Então, apenas Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Mas isso foi depois de 40 anos. Pois após esse episódio, Deus falou que ninguém aqui, salvo Josué e Caleb, irá entrar na terra. Ninguém, nenhum de vocês. Apenas esses dois que foram otimistas e que foram confiantes no meu poder. Então, passaram-se então 40 anos para que esse povo que foram renovando, foram morrendo de praga, de morte, de um monte de coisa, de batalhas, etc. Foram renovando o povo, e só assim o povo novo de 20 anos para baixo é que conseguiram entrar na terra prometida. Isso 40 anos depois, né? E é interessante, né, que eles foram assim, Moisés, antes de morrer, ele apresentou a Josué como sucessor. Eu acredito que todo mundo já sabia, né? Mas Moisés fez questão de apresentá-lo como sucessor, né? Está em Números 27, 18 ao 23. Moisés o apresentou como sucessor oficial. Mas todo mundo já sabe que ele vai ser, mas agora estou oficializando isso. Então Josué passou a ser reconhecido oficialmente como sucessor de Moisés. E uma das primeiras coisas que ele fez após a morte de Moisés foi preparar o povo para atravessar o Jordão, né? Preparou o povo, deu 3 dias de prazo, aquela toda, as pessoas se consagrassem, recolhessem suas tribos, fez todo aquele ritual, né, dos sacerdotes passando primeiro, o Rio Jordão parou as suas águas, né? Eles atravessaram o Jordão em seco, né, que assim que os sacerdotes pisaram nas águas do Jordão, o Jordão parou fazendo um muro, né, uma parede de água para que o povo passasse em seco. Teve todo aquele ritual das 12 pedras. Depois Josué ergueu um altar depois de tudo isso, né, ele promoveu a Páscoa, celebrou a Páscoa, né, a festa da Páscoa. Depois da Páscoa foi a circuncisão daqueles que ainda não eram circuncidados, circuncidou todo mundo que não era, e só então, a partir daí, que eles partiram para a guerra, para a conquista literal da terra. E o interessante é que Josué e Caleb eram os 2 únicos velhos da tribo, né? Porque todo um povo de 20 anos para cima daquela rebelião que teve dos espias morreram, né, ao longo dos 40 anos. Então, o mais novo, o mais velho que tinha ali, fora eles dois, tinha por volta de seus 50 anos, talvez nem chegasse a isso. Josué e Caleb tinham por volta de seus 80. Então, talvez os únicos velhos da turma, né, era justamente esses dois cabras aí, Josué e Caleb. Bom, sendo que Josué, claro, né, era o líder, né, e tal. Enfim, então ele fez o povo passar, né, ele avisou aqui a Rúben, né, Gad e meia tribo de Manassés, que olha só, a herança de lá, Moisés já distribuiu a herança. Sabe que vocês vão ajudar seus irmãos a conquistarem a terra, mas a sua herança é do lado de cá do Jordão. Já fiquem avisados. Pois bem. Então, até após passarem e conquistaram a guerra e foram batalhando, guerreando, né? Venceram Ai, venceram Jericó. E estrategicamente, né, Josué ele é um grande estrategista militar. Porque ele já tinha experiência já em batalhas mesmo antes, né, com Og, rei de Bazã e tudo mais, antes mesmo de atravessar o Jordão e antes mesmo dele ser oficializado como líder de Israel, ele já tinha tido algumas batalhas desde jovem, né? Enfim, então ele era um grande estrategista, ele ia conquistando as cidades perto e iam fazendo bases militares naquelas cidades, assim como fez em Ai, assim como fez em Jericó, né? Ele fez uma base militar em Jericó, uma base militar, então ele ia expandindo
os seus domínios conforme ele ia conquistando as suas cidades. Ele era um grande estrategista, né? Enfim, então ele enviava espias, tomou cidades próximas, aquela coisa toda, tal, distribuiu a herança, né? Fixou o tabernáculo em Siló. Esse tabernáculo ficou em Siló até mais ou menos até os tempos de Eli. Samuel, ainda criança, ainda pegou o tabernáculo em Siló, né? Quem instituiu esse tabernáculo fixo foi exatamente Josué. Foi ele que falou, vai ficar aqui, né? Então isso durou até o sacerdote Eli. Passou pelos juízes todos e tal, até Eli, né? O sacerdote, o tabernáculo ficou ali em Siló, até que depois os filisteus sequestraram a arca, né? Vocês sabem, né? Mataram Hofni e Finéias, etc, etc. Enfim, aquilo que vocês já foram dito. Então ele escolheu, no final das contas, depois que ele conquistou a terra, ele escolheu para si uma casa na montanha, né? Porque ele queria ficar ali, né? Tranquilo, vendo a sua recompensa, né? Tudo que ele fez, quem sabe olhando ali, né? Balançando na sua cadeira de balanço e vendo, recapitulando todos os dias de glória que ele viveu, mas enfim, a herança ficou. Mas, mesmo antes de morrer, né, ele exortou o povo, deu alguns conselhos, né? E ele morreu na idade de 110 anos, né? Foi realmente longânimo. Foi longânimo. E talvez o personagem talvez mais longânimo da Bíblia, porque ele foi citado em 6 livros, se eu não me engano, né? Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, enfim. Então, e Êxodo, ou seja, 6 livros, né, de Êxodo a Juízes, né, Josué foi citado, né, ainda estava em atividade, ou seja, ele atravessou o tempo, né, foi um dos personagens de fato, mais longânimos da Bíblia. Não foi o que mais viveu, né, que teve Matusalém com 900 e blau, mas foi um dos mais longânimos no sentido de atravessarem, serem citados em mais livros da Bíblia. Se não foi o mais, com certeza foi um dos mais. Então ele faz ele exorta o povo, né, a seguir a Deus e tal, e ele morre na idade de 110 anos, né? Então ele morreu na certeza absoluta do seu dever cumprido. E com certeza também com o título de um dos maiores líderes que Israel já teve.